Fala galera, beleza? Tranquilidade? Bom, estamos nós aqui para mais uma aula e para a conclusão do nosso curso de África, certo? Nossa conclusão sobre o curso de África, né? Nós vamos abordar aqui um fenômeno histórico, né? Um fato histórico que seria o apartheid na África do Sul. Só chamando atenção para um debate, para um detalhe, né, nesse debate. O apartheid ele não aconteceu na África, só na África do Sul. Onde é hoje o Zimbábue, antigamente se chamava Rodésia do Sul. E esse território também, né, teve uma política de segregação institucionalizada, né, na forma de leis. Tranquilo? Então começo essa aula mostrando para você uma imagem famosa aí, né, daquela segregação, quando você vai ter lugares e espaços apenas para uso restrito de brancos, né? Então a impossibilidade daquele lugar ser utilizado ou ser um lugar para circulação de homens negros, sempre chamando também para um detalhe, né, chamando atenção para um detalhe de que no sul dos Estados Unidos também houve política de segregação, né, nos estados do sul. Então temos fatos aí polêmicos, né, toda uma luta por direitos civis, a presença de pessoas do calibre de Martin Luther King, Malcolm X, toda uma mobilização dos negros na luta por direitos civis e políticos, tá certo? Então, só para mostrar que o apartheid ele não aconteceu só na África do Sul, ok? Começa essa aula abordando, né, uma lição, né, uma frase de Mandela, mas que de certa forma corresponde a uma verdadeira lição sociológica, né? Disse ele, né, ninguém nasce odiando outra pessoa por causa da cor de sua pele, da sua origem ou da sua religião. Para odiar é preciso aprender. E se podem aprender a odiar, as pessoas também podem aprender a amar. Então, né, essa é uma aula de geografia, mas nós podemos nos valer, né, de um conceito fundamental na sociologia, que é a socialização. Como disse o Mandela, para que aquela pessoa pudesse, com o decorrer do tempo, apresentar um comportamento de discriminação com relação a uma outra pessoa, é preciso que ela fosse, né, socializada em certos valores, em certas orientações, em certos ensinamentos, né, em certos conteúdos. Então nós aprendemos a partir do contato com outras pessoas, da formação, né, com a família, da formação com a escola. Então, para que essa ideia do apartheid amadurecesse na forma de lei, né, foi necessário que esses valores estivessem disseminados dentro, né, de uma população, né, majoritariamente dentro de uma população sul-africana, que é a chamada de Boer, né? Então, que teve origem aí nos imigrantes holandeses calvinistas que vieram para a África, né, depois aí das ocupações portuguesas na Idade Moderna, ok? Então vamos lá trabalhar com esse tema que é bastante interessante e importante. Então, o que é o conceito de apartheid? Política institucionalizada de segregação racial pela diferença e exclusão de direitos. Então não é só um costume, não é só uma prática, né? O apartheid sul-africano ele não correspondeu só a uma prática
que a população, que essa elite branca sul-africana, né, ela praticava e excluía, né, os negros. Não era só uma prática, era essa política, essa condução, essa conduta, essa prática estava, né, presente dentro da lei, né? A lei dava segurança para que a pessoa, né, praticasse essa exclusão, essa discriminação, certo? Para trazer os negros, né, como habitantes de segunda categoria. Então o critério seria a raça, né, seria a cor da pele. Então, né, essa política, ela tem que ser, as origens dela tem que ser buscada, né? Primeiramente, né, nessa ocupação holandesa, né, Boer, né, que se chama Boer, o Afrikaner, que seria os descendentes dos holandeses que se estabeleceram na África do Sul, primeiro no litoral, né, depois do conflito com os ingleses, vão adentrar a parte mais interior. Então, essa ideia, ela estava muito disseminada dentro dessa população, né, chamada de Boer ou Afrikaner, certo? Então, essa população, né, Afrikaner, era a elite daquele lugar, detinha o poder econômico, detinha, né, o controle, né, do Estado, das forças policiais, e assim sendo, né, mesmo sendo uma minoria, certo, conseguia, né, ter o domínio do Estado e das relações, né, estabelecer as relações, ok? Explorar a maioria econômica, a maioria das pessoas dentro da África do Sul, certo? E, né, sempre interessante chamar a atenção para o fato de que o apartheid teve uma justificativa, né? E essa justificativa se construiu tanto de um lado pela Bíblia quanto de outro, né, na ciência. Então percebam que eu coloquei ciência entre aspas, porque eu estou trazendo duas abordagens teóricas que a ciência já pôs por terra, né, que seria a eugenia e o darwinismo social. Então, a eugenia é uma prática, né, e o darwinismo social seria aquele derivado da teoria evolucionista adaptado para a antropologia e a sociologia em finais do século XIX. Vocês aprendem isso também muito em história, né, aquela ideia de que, né, adaptando o evolucionismo, os mais fortes, os mais adaptáveis, né, têm o controle da situação, né, e isso, de certa forma, legitima a dominação de uma maioria pela maioria, porque eles vão ter uma missão civilizadora, né, vão civilizar quem é bárbaro ou quem é selvagem. Então isso representa o darwinismo social. A eugenia seria aquela política de limpeza racial, de entender de que, né, o cruzamento de raças traria degeneração para as espécies, para as raças, certo? Então, como eu cito, tanto uma como a outra já não tem mais sustentação teórica, científica, certo? Científica principalmente, né? Então, mas foi amplamente utilizado, né, para dar suporte a essa política de apartheid. E eu disse que, né, esses boeres, esses afrikaners aí, eles eram a maioria calvinistas e eles também, né, se escoravam na Bíblia para praticar essa discriminação, né, para entender que o negro seria como um ser amaldiçoado, e aí eles vão recorrer àquela passagem de Noé, quando ele amaldiçoa um dos seus filhos por tê-lo visto, né, dançando e bebendo nu, certo? Então, quem interessar, isso vai estar, imagino eu, lá no Gênesis, né, no primeiro capítulo, quando vai trabalhar,
né, com a ideia do Noé, e o Noé, os seus filhos teriam dado origem às pessoas dos diferentes continentes, tá certo? Então, toda essa discussão passa, né, pela população boer, depois pela chegada dos ingleses. Então vai existir, obviamente, né, o choque entre ingleses e boeres, por conta da dominação, por conta de, né, ser duas forças para representar, para chegar ao poder político dentro da África do Sul, que foi uma colônia britânica até os anos 40, depois ela consegue a independência do Império Britânico, certo? Então tem que entender isso, sempre há esse conflito no que toca à questão do domínio político. Entretanto, quando o assunto é exploração, né, de trabalho braçal, aí ambos, né, não tinham muitas diferenças na forma como que lidavam com o elemento negro dentro da África do Sul, certo? Então, sem ir muito a fundo nessa questão histórica, o apartheid ele começa a tomar forma como prática a partir desse rompimento da África do Sul com o Império Britânico, com o Reino Unido, né? Lá em 45, 46, e vai assumir a forma legal em 1961, certo? Então, a política dos bantustões mesmo era uma espécie de remanejamento espacial dos negros em territórios étnicos independentes. Então, o governo sul-africano ele tinha essa preocupação de, né, por um lado, excluir os negros das cidades dos brancos, e também tinha a preocupação de não imiscuí-los, de não misturá-los, explorando sempre essas rivalidades étnicas de antes, certo? Então os europeus sempre foram, né, sagazes em explorar essa questão étnica. Eles sabiam que certas etnias, por exemplo, como Xhosas e Zulus, eram rivais, e essa rivalidade ela perpassou o tempo, certo? Então perpassou o tempo todo da colonização, da independência da África do Sul, do apartheid, e chegou até na formação da África do Sul democrática. Então sempre, né, os boeres e os descendentes dos britânicos tiveram essa preocupação, né, principalmente os boeres, os afrikaners, né, de colocarem as etnias em territórios étnicos independentes, mas de não misturá-los, certo? Porque se eles misturassem e conseguissem entrar um consenso, obviamente que seria, né, muito desfavorável para eles conseguirem se manter dentro do poder, ok? Então os negros dentro da África do Sul, né, eram cidadãos de segunda categoria. Eles eram literalmente estrangeiros em sua própria terra. Para vocês terem ideia, como nós vamos ver depois as imagens, né, para o habitante negro adentrar um território, né, uma cidade de branco, né, ele tinha que usar uma espécie de passaporte, um documento de identificação, certo? Então, se ele não tivesse portando esse documento de identificação, né, ele poderia ser preso, ele poderia ser levado para um distrito policial, tá certo? Por conta disso, né, durante todo o período que a África do Sul teve, né, em vigência essa política do apartheid, principalmente depois da formação da ONU, ela sofre um boicote de quase toda a comunidade internacional. A própria ex-metrópole vai boicotá-la, né? Poucos países vão ter contato com a África do Sul, relações diplomáticas com a África do Sul. E acho que não é preciso explicar as razões, né? As razões se dão pela discriminação, pelo preconceito. Então, os únicos países que tinham relações diplomáticas com a África do Sul, pelo que me lembro bem, eram Estados Unidos, né,
Israel e Rodésia, que seria lá o Zimbábue, certo? Dentro da Grã-Bretanha, do Reino Unido, vai ter um dos principais focos de combate ao apartheid. Então esses movimentos de combate eles vão se dar dentro da África do Sul, obviamente, com a população negra tomando a frente, né? E fora da África do Sul, né, um boicote da comunidade internacional. Para vocês terem ideia, a África do Sul ela não participava de competições esportivas, ela não pertencia aos quadros da ONU, ok? Então ela não jogava a Copa do Mundo, ela não jogava a Olimpíada, né? Então vai haver um boicote internacional, também econômico, né? Uma pressão da comunidade internacional para que, né, essa política fosse revista e fosse construído um novo Estado, né, a partir de uma república democrática, né, plural, certo? E para essa finalidade, duas pessoas, né, um descendente de Boer e um negro, tiveram um papel muito especial. Quem são eles, né? Nelson Mandela e Frederic de Klerk. Frederic de Klerk, se não me engano, foi o último presidente, né, Boer da República da África do Sul do Apartheid. Então foi ele que fez esse diálogo, essa transição para se ter, né, a costura de um Estado democrático multirracial nos anos de 93 e 94. E, obviamente, essa construção teve muita resistência, tanto na população, né, branca, né, Boer, principalmente ali os Boeres, quanto em parte da comunidade negra, como os Xhosas, né? Os Zulus, né? Os Xhosas, o Nelson Mandela vinha da comunidade da etnia Xhosa. Então Xhosas e Zulus, né, nunca se entenderam, tanto que os Zulus queriam que existisse uma espécie de confederação, né, que essa ideia de cada etnia se governando continuasse, certo? Então, obviamente, isso não tem nada de político, nada de amistoso, né? Então, por mais que houvesse, né, que teve essa resistência, né, tanto de Klerk como Mandela conseguiram levar para frente esse projeto de construção da África do Sul. Vejamos aí, né, algumas imagens que vão ajudar bastante para a gente entender todo esse processo. Vejam, eis a bandeira da África do Sul do Apartheid. Vejam que ela vai ter o laranja, que é a cor da Casa Real holandesa. Ela vai ter a bandeira britânica e ela vai ter uma bandeira aí do que seria, né, a bandeira de alguma região da África do Sul, que vai envolver a cor laranja e a cor da bandeira da Holanda. Então percebam que, né, na nova bandeira da África do Sul vai ter uma síntese do que era antes, né, principalmente aqui o azul e o vermelho e o branco da Holanda, né, com o verde, amarelo e preto, que são cores básicas do continente africano, da comunidade africana, né? Então o verde, o amarelo e o preto são cores que remetem à população africana, tá certo? Então a bandeira da África do Sul, nova, democrática e multirracial, ela é uma síntese da população da África do Sul, né, plural, colorida, né, e, né, se ela traz todas as cores, ela quer dizer que a África do Sul, na simbologia, ela vai ter uma situação nova, ok? Eis aqui, né, um pouquinho do que antigamente era a política dos bantustões, né? Aqui algumas cidades de brancos, né, as principais cidades, né, Pretória, Port Elliot, né, Durban, Cidade do Cabo,
ok? East London. Então são lugares que eram somente de população branca. E aqui algumas outras concentrações de etnias, chegando a ponto de ter países independentes como Suazilândia e Lesoto, dentro da África do Sul, tá certo? Então cada etnia ficando dentro do seu quadrado. Essas imagens mostram protestos, né? Protesto da população negra, né? Reivindicando o que? Direitos civis, direitos políticos e direitos sociais, né? Então eram habitantes de segunda categoria que não tinham nenhum desses direitos, e sempre as forças de ordem da África do Sul reprimiram violentamente, né, esses protestos. Essa foto mostra bem isso. Um soldado correndo atrás de uma criança, né? Então muitos morreram, muitos foram presos, né, nesses protestos, né, que envolveu até, pensando no nome de Nelson Mandela. Nelson Mandela sempre foi um intelectual, quis apelar para a luta armada, porque não via outra solução a não ser a partir da luta armada. Foi preso, ficou 2 décadas preso, né, saiu para colaborar para a formação desse Estado multirracial. Eis aqui uma carteira de identidade que mostra o nome da pessoa, né, o grupo, a tribo da pessoa, né? Então, quando das cidades de branco, as pessoas deveriam portar essa documentação. Eis aqui, né, um homem portando o documento. E aqui um banheiro para branco e um banheiro para não branco. Eis uma praia de Durban. E aqui uma seção que deveria ser apenas para brancos, né? Então vejam que existe na língua inglesa e nas línguas locais, certo? Como o afrikaner. Aqui, né, um banco em que 2 mulheres viram de costas para um casal de negros. E aqui também um banheiro apenas para homens, né, brancos. Aqui um ônibus, daquele típico ônibus britânico com a campanha do boicote, né, à África do Sul, em 89. Eis aqui, né, uma das pessoas que mais, usando aí a música, lutou para a libertação de Nelson Mandela, que é Bono Vox, da banda U2. E aqui, uma grande sugestão de filme seria o filme Invictus, né, um filme que conta, né, o 2º ano de governo do Nelson Mandela, quando o Mandela vai usar um esporte de branco, que é na África do Sul, que é o rugby, para tentar, né, unir todo o país e fazer com que a população negra que prefere futebol também, né, vestisse a camisa, né, do Springboks aqui, que é o apelido do time, né, de rugby. Então esse episódio ele mostra pra gente como que Mandela era uma pessoa, né, diferenciada, como ele teve a sensibilidade de perceber que o campeonato de rugby que foi disputado na África do Sul poderia se transformar num instrumento para que a população da África do Sul começasse a se unir, mesmo depois de tantos anos, né, de tensões, de preconceito, de discriminação. Então recomendo muito para vocês esse filme aí, tá certo? Outra banda que também tem que tem uma música fazendo uma homenagem ao Mandela é o Simple Minds, uma das bandas mais famosas aí do rock pop dos anos 80, né? Chama Simple Minds e acho que a música se chama Mandela Day. Em sala de aula eu sempre apresentava para os alunos, certo?
Terminando a nossa aula, né, chamo a atenção para algumas atualidades. A África do Sul é a principal economia da África, né? É um país que tem muita semelhança com o Brasil. É um país rico, né? Rico culturalmente, rico economicamente em matéria de PIB, mas que tem muitos contrastes. O seu espaço geográfico tem muitas contradições. E claro que o legado do apartheid ainda ele está presente, certo? Então, por mais que uma fração da sociedade, né, sul-africana, uma fração negra daquela sociedade, tenha conseguido ascender socialmente, né? Então existe uma expressão para chamar essas pessoas, os diamantes negros, os Black Diamonds, né? Ainda majoritariamente a população pobre do país é a população negra, tá certo? Então, por mais que exista uma economia forte, complexa, diversificada, né, nós ainda temos um problema muito grande de pobreza, de miséria, de desemprego. A África do Sul, né, foi um dos países mais afetados pela AIDS. É um país muito afetado pela corrupção, certo? Então, já tivemos nessa nova África do Sul já um processo de afastamento de um presidente que era vice do Nelson Mandela. Depois ele se torna o presidente, certo? Mas fica aí a lição do apartheid. Valeu, galera! Então é isso. Abração para vocês. Espero que tenham gostado.